Vamos a mais uma entrevista desse Casa Talk, mais um episódio. Relembrando aqui no Estúdio Casaela, dessa vez na região sul do estado, com convidados, né, elencados pelo Casaela e também pela Illuminati Iluminação. E dessa maneira mais intimista, mais aconchegante, né, como anfitriã, recebendo esses arquitetos e designers aqui no estúdio. E hoje, em especial, também eu recebo quem assinou esse projeto também aqui do estúdio, Bruna Canto. Seja bem-vinda do escritório Marcos Sônego Arquitetura. Muito obrigada, boa tarde a todos. Bru, vamos começar falando um pouquinho. A gente sempre entrevista, eu acho que é importante a gente falar isso. Sempre que a gente tem esse bate-papo, uma entrevista, a gente conversa com o escritório. E a gente decidiu aqui, dessa vez, fazer, como é uma entrevista mais intimista, é um talk mesmo, não é uma entrevista, é um momento mais de descompressão, mais tranquilo, fazer individual. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo a Bruna hoje. E para isso, Bruna, conta um pouquinho da tua história com a arquitetura. Como que surgiu? Vamos lá. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Bom, eu sou formada em técnico em design pela SATIC, que é uma escola profissionalizante, e em 2004, tá? Então, eu fiz um técnico que ele envolvia várias áreas do design, né? Tanto interiores quanto design gráfico. E para complementar, para o encerramento desse técnico, precisava de um estágio. E na época, a própria escola, ela meio que encaminhava os alunos para alguns nichos de mercado, né? E daí, o Marcos estava precisando, isso lá em 2004. A história é longa, então. A história é longa. Vou tentar resumir. Mas eu comecei como estagiária do Marcos, na época ele era sócio com a Gisele Zanata, que é outra arquiteta também. E nós começamos, eu tinha apenas 17 anos, então assim, super nova, super, né, saindo para o mercado de trabalho, sem saber muita coisa da vida, do próprio curso em si, né, que na verdade é na prática que a gente vai começar a entender e criar experiência. E uma coisa bacana é que durante o curso, eu me lembro que meu pai, ele sempre me incentivava muito para a área já de arquitetura, de design, porque a gente, quando é muito nova, não tem muita noção, né, onde está pisando. E eu lembro que eu assinava arquitetura e construção e Casa Cláudia. E na época saiu uma reportagem, assim, que é um escritório de arquitetura de Criciúma ganhou um prêmio nacional, a nível nacional, das telhas Tégula. E saiu o Marcos e a Gisele, na época ali, o nome do escritório como primeiro lugar, premiados até uma residência aqui em Criciúma. E me chamou a atenção, né? Porque, poxa, eu, enfim, como leitora ali da revista, como estudante, olhando e assim, falei pro meu professor, assim, olha que bacana, levei pra aula e tudo pra mostrar. E meses depois, eu me formando, acabei caindo no escritório dele, depois que eu me dei conta que era assim, nossa, que demais, né? Tipo, já rolava aquela admiração antes mesmo de conhecê-lo, na verdade. E daí, enfim, fiz o curso técnico, recebi o diploma. Chegou na hora do vestibular e aquilo, né? Vou fazer para arquitetura, vou fazer odonto, não sei porquê, odonto era a minha segunda opção. E acabei optando por arquitetura e fui. E fui me encantando, mas na verdade, assim, meio que tateando, sabe? Então, assim, gostava, tinha a questão do curso técnico, tinha o estágio que eu fazia no Marcos, que ali era a prática mesmo, então foi ali que eu fui me encantando, né? E depois emendei faculdade e foi até hoje, então... E a tua conexão, então, com o escritório Marcos Sônego Arquitetura é desde esse tempo. Então, como que foi se sentir abraçada por um dos escritórios que hoje é renome aqui na região sul do estado? Como que foi isso? Sim, engraçado. E tu faz parte disso, o teu nome hoje é um dos âncoras, né, desse elenco. Isso, nós somos uma equipe de 9 pessoas e, enfim, passaram outros arquitetos nesse período todo, a gente sempre com muita amizade, muita sintonia, porque eu acho que o local que a gente trabalha tem que ser leve, né? E quem conhece o Marcos sabe disso, trabalhar com ele é muito leve, né? Ele brinca, ele é sério quando tem que ser sério. Assim, eu sou meio suspeita, vou rasgar cedo aqui, mas ele é um cara formidável, tanto na parte profissional quanto pessoal. E eu acho que por isso que a gente dá certo, sabe? Então, é um casamento, é um exercício diário, mas tem sido de muito sucesso.
E tu já tá, então, há quantos anos na arquitetura? 18 anos. 18 anos. O que a Bruna de 18 anos pensava diferente da Bruna de hoje? O que mudou? 18 anos é uma idade, né, da maturidade, né? Se for ver, assim, a idade começa a pesar, a gente começa a cair a ficha, né? Poxa, às vezes eu me pego pensando assim, se não fosse nessa área, o que eu estaria fazendo, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas, né, um hobby, isso, aquilo. Assim, não me vejo em outro local, sabe? Eu realmente gosto muito do que faço e olhando assim pra trás, a Bruna de 18 anos atrás, que, enfim, não sabia exatamente se ia seguir esse rumo, se ia pra odonto, se ia... Eu digo que o curso técnico me ajudou muito a ter esse viés, assim, sabe? Tipo, é por aqui que eu vou seguir e estamos aí. E qual é a bagagem que tu traz, assim, desses 18 anos, né, até aqui? Hoje tu é uma excelente profissional, Muito tá à obrigada. frente junto com o Marcos no escritório, Sim, né? Já o nome Bruna já é vinculado ao escritório, embora leve o nome dele, né? Tem sim. um peso. Como que é desfrutar também um pouco desse reconhecimento? Tu sabes que a gente, eu acho que assim, a humildade, né, deve ser isso para qualquer área, para qualquer profissão, qualquer ser humano. É, por mais que a gente tenha essa visão, muitas vezes pelo ponto de vista do outro, mas eu não me vejo assim, sabe? Eu acho que, não sei, eu costumo ser um pouco pé no chão, assim. Eu acho que isso até vem. Do Marcos foi uma grande escola, não só profissional, mas pessoal também, porque ele é bem pé no chão, sabe? Às vezes ele, enfim, tá desenvolvendo um projeto e a gente pra pensar, mas você é assim, Marcos, tá lindo, tá perfeito, é isso. Então, a gente custa, às vezes, se auto elogiar, né, e de fato reconhecer o sucesso que nós temos até aqui, enfim. E realmente aí eu acho que eu posso aqui fazer um parênteses, porque eu conheço, né? Já estive Aham, também, já sentei na cadeira de cliente de vocês também aham. e conheci ao longo desses anos um pouco, trabalhei com vocês, né? Em open house, em entrevistas, em obras que a gente já Sim. foi, e a gente nota muito isso. E Uhum. talvez essa característica de humildade especificamente seja o grande trunfo de vocês, porque acredito que seja uma característica pelo qual pesa muito na hora da contratação. As pessoas se enxergam muito essa vibe Aham. tranquila, essa coisa de que realmente o trabalho que vocês entregam é muito bom, mas vocês não se apropriam daquilo para se promover ou dizer não, é melhor do que o do fulano. Exato. É. É de uma simplicidade muito genuína. E Uhum. talvez essa seja a grande característica, o diferencial de vocês, né? Exato, eu acho que é por aí mesmo. A gente não gosta muito de, né, de enaltecer algo, Sim. mas eu acho que tu falou umas palavras poucas e Uhum. claras e é basicamente isso. E como que foi, assim, nessa escola, assim? Eu acredito que tenha aprendido muito, né, Bruna? Assim, eu costumo dizer, a nossa área é uma profissão de egos, né? É uma profissão de conceitos, de estilos, e, e eu vejo assim, eu agradeço que eu caí no escritório do Marco Sônego Arquitetura, porque eu curto muito o estilo, sabe? Tipo, a gente tem essa pegada mais moderna, contemporâneo, e, e assim, quando há 18 anos atrás, talvez eu não tivesse esse estilo, né? É como se, enfim, tu nem sabe, tu tá se descobrindo. E o Marco sempre foi para esse viés mais limpo, mais moderno. E eu vejo assim que não consigo gostar de algo diferente que não seja isso, sabe? Então acho que eu fui me moldando ao escritório, né? Uhum. E claro, depois de um certo tempo, tu vai em feiras, em projetos, atendendo clientes, tu vai criando a tua identidade e vai meio que se um moldando ao outro, né? Então eu diria que é uma fusão bacana. E qual é o desafio, assim? Porque eu vejo que vocês respeitam muito o DNA do cliente, porém fica quase que uma assinatura na obra, que é do Marco Sônego, Sim. né? Arquitetonicamente falando, e no interiores também, Uhum. porque vocês se completam muito. Qual, que desafio é esse, né? Como que é esse desafio, aliás? Uhum. A gente sempre costuma
a gente faz um briefing, né, com o cliente, tenta pegar as expectativas, necessidades, tudo que ele traz de sonhos, de intenções para aquele projeto, né? Porque, afinal de contas, quando a gente lida com um projeto, a gente está lidando com sonhos, com tempo, com dinheiro, né? E o cliente vem até nós com aquela vontade de que algo seja realizado. Às vezes nem ele sabe direito o quê, mas a gente está ali para ajudar. E geralmente o cliente, quando nos procura, ele já viu o Instagram, já conhece algum outro projeto que a gente tenha feito, ou vem indicado até por outros clientes, que é o nosso marketing, a gente costuma dizer que são os próprios clientes, né? E quando eles chegam até nós, então eles já sabem mais ou menos uma linguagem. Salvo um ou outro, que às vezes é um pouco mais clássico. Às vezes a gente até mostra um projeto, outro, e a pessoa diz assim, mas esse projeto é de vocês? Sim, projeto é nosso. E isso que é o bacana, né? Tu poder expressar e imprimir a identidade do teu cliente, não do arquiteto, né? Às vezes a gente, por mais que, eu acho que assim ia ficar melhor, mas se o cliente quer aquilo, né? A casa é dele, ele que vai ver, ele que vai, tem que estar, a satisfação tem que estar com ele, e eu acho que não com o arquiteto. Uhum. Vocês respeitam bastante essa parte também do DNA do cliente, né? Eu acho que é Sim. importante a gente falar sobre isso. Tu mencionou ali a questão do ego, né? Sim. A gente sabe, né? Eu acho que é uma coisa que não dá pra dizer que não. É um meio que respira, exala muito isso. E o arquiteto se colocar na condição de ouvinte para realizar um sonho, né, de uma pessoa, Sim. seja na casa, seja na empresa, me parece que é fundamental, né? É o ponto de partida. Exatamente. A gente tem que. A primeira reunião a gente sempre fala, né? Nós estamos aqui para ouvir. Então, às vezes o cliente fica sem saber, às vezes, o que realmente quer. Então, não, mas vai falando teus sonhos, teus anseios, né? As necessidades. E depois de tudo isso, então, que a gente vai colocar em prática, né? Ponderando algo aqui e ali, questão de, às vezes, custo, enfim. E no final é uma receita que tem dado certo. Agora, Bruna, a gente tá nessa edição, nessa temporada do Casa Talk, de uma maneira mais solta. Acho que tu percebeu já Bacana. desde o ambiente, enfim, a gente quer não falar só sobre a arquitetura, mas da outra faceta desse profissional, né? Por isso a gente tá entrevistando individualmente. Vamos entrevistar a Bruna e vamos entrevistar o Marcos dessa vez. Bacana. Me conta um pouquinho sobre essa tua fase linda que tu tá vivendo e como que é, né, a Bruna arquiteta e a Bruna agora mãe, como que tu divide isso? Então, eu vou dizer que, assim, eu sempre fui muito apaixonada pelo meu trabalho, na verdade sou muito apaixonada, mas agora essa questão de estar gestando, né? Que todo mundo diz assim, o teu maior projeto está vindo aí. Então, assim, e realmente, né? A natureza é tão sábia, Deus é tão perfeito que a gente tem 9 meses para estar se preparando. E ainda assim, quando vir, tu vai achar que não vai estar preparada, né? Enfim, mãe de primeira viagem, tem muitas dúvidas e mas assim, tô radiante, sabe? Tipo, tô vindo trabalhar, minha intenção é conseguir conciliar até o final da gestação, assim, com o trabalho. Claro, esses últimos dias meio quentes, a gente tem evitado ir pra obra, sabe? Com certo cuidado, claro, mas assim, por enquanto tô levando super tranquilo, acho que tem tudo pra dar certo, o Emanuel vai vir, já é muito esperado. A gente comenta que vai deixar sabe aquele chiqueirinho no escritório, vai deixar um cantinho lá pra ele, então assim, às vezes dá um certo receio, um certo medo, mas eu penso, poxa, não vou ser a primeira mãe arquiteta, nem a última, né? Acho que as colegas arquitetas que estão ouvindo sabem o que eu tô falando, que é puxado, mas a gente sobrevive e vai dar tudo certo. Certamente, como tu bem mencionou, é o maior projeto da tua vida, sem sombra de dúvidas, né? Bruna, agora, o que é tudo pra Bruna? Nessa fase é difícil perguntar isso pra ela, né? Mas o que é tudo pra Bruna? Tudo pra Bruna. Então, eu acho que tudo pra mim é família e Deus, tá? Às vezes eu me pego assim nessa correria, né, de trabalho, casa, e o físico também já começou a meio que querer pesar um pouquinho. Mas eu chego em casa à noite e antes de dormir eu tenho uma gratidão assim muito grande, sabe? Que eu paro pra pensar assim, poxa, né? Eu sou realizada profissionalmente, eu trabalho com algo que eu gosto, que eu acho que isso é privilégio, né? Não pra todos.
Tenho uma família linda, uma família saudável. Minha mãe passou por uma fase difícil ano passado, foi um ano meio pesado, mas assim, estamos aqui, sabe? Tô com os meus amores. E eu acho que tudo pra mim é isso, é estar em paz, sabe? Dar o meu melhor sempre. Tento fazer o possível. Sou pouco perfeccionista. Preciso melhorar, tipo, desapegar um pouquinho, largar um pouquinho o osso, às vezes, pra poder seguir adiante, mas tudo pra mim é isso, é Deus e família. A minha fé me abastece todos os dias. E agora uma pergunta totalmente oposto. O que que a Bruna não consegue tolerar? O que que é insuportável pra ti? Eu acho que mentira, uma pessoa mentirosa, sabe? E eu acho que isso é algo que às vezes transparece, tu tá vendo na pessoa que ela tá mentindo, que não tá legal, e, e me abala, assim, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo, às vezes, falar, expressar que eu não tô contente, que não tá legal, e daí eu guardo pra mim, mas com aquela certeza de assim, puxa, ela tá mentindo, sabe? Por que ela faz isso? Então, eu acho que isso não tolero muito, não. Perfeito, Bruna, quero te agradecer a tua participação nessa Obrigada. edição do Casa Talk, muito especial. Muito obrigada. E a gente vai com certeza aí ter vários outros conteúdos aqui no Casa Ela, conhecendo as casas. Muito obrigada por esse tempo também Imagina. que vocês se doam pra gente também, de estar indo Uhum. nas obras, de estar vindo aqui. É um prazer sempre receber o escritório de vocês aqui. Eu que agradeço. Acho que, Nani, eu tenho uma admiração tremenda, assim, por ti, toda a tua trajetória, né? E eu acho muito bacana. Tá sempre tentando inovar com Open, agora com Casa Tal, que eu acho que mais um quadro de muito sucesso. Parabéns. Obrigada.